Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz. Quarta-feira, a semana prossegue, a semana anda, já estamos no meio da semana. Que bom podermos estar juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus, a verdadeira Constituição, a Constituição de Deus, a Constituição do universo. E o Salmo 119, ele exalta as leis de Deus, ele trata das leis do Senhor, as leis morais, as leis civis, as leis da ciência, as leis da filosofia, as leis criminais. Lá em Deuteronômio, Moisés fixou as leis criminais, aquilo que era crime. Por exemplo, só para você ter uma ideia, existiam as cidades de refúgio, que eles chamavam, de escape, quando alguém por infelicidade acabava matando alguém, levava alguém à morte, mas não tinha intenção, foi um acidente, mas a família se revoltava, esta pessoa ela podia correr, fugir, como se foge do flagrante. Hoje ele ia para uma cidade construída para esta finalidade, que eram as cidades de refúgio, e lá a lei mosaica dizia que ninguém poderia matá-lo, ou poderia agredi-lo, ou invadir aquele local ali onde ele estava seguro, porque senão aí todos seriam punidos. Então, o Salmo 119, ele exalta as leis também de saúde. Eu esqueci de falar, também existiam as leis de saúde, não é? Se você pegar o livro de Levíticos, estão relacionados todos os animais que eram possíveis serem digeridos, comidos, né? Mortos e comidos. Também existe a lista dos animais impróprios para alimentação, está lá em Levíticos. Então, aqueles que seguem a Bíblia, seguem a palavra de Deus, estão seguros. Estão seguros. E o Salmo 119 exalta, então, estas leis, estas prescrições de Deus, estas normas, preceitos. A Constituição do Brasil, ela tem 2 incisos do artigo 5º, que é o artigo que trata das relações humanas, dos direitos humanos individuais. E o artigo 5º, os incisos 6 e 8, diz assim, o inciso 8 eu tenho aqui, diz assim: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, a Constituição está dizendo que se existir uma lei que contrarie a sua fé, mas se ela for imposta a todas as pessoas, a regra for imposta a todas as pessoas, nós não podemos nos eximir de cumpri-la, porque ela é para todos. Então não pode haver exceção. Mas há uma flexibilidade na lei, na Constituição, que diz assim, a todos imposta, e recusar-se a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Então, se o Estado impor uma lei que contrarie, que ofenda, não é, que agrida a minha consciência de fé e verdade, minha fé religiosa, então ela é obrigada, o Estado é obrigado a prestar um serviço alternativo. E então, só se eu também descumprir esta prestação alternativa, essa prestação alternativa deve estar à altura daquilo que eu entendo que seja correto, para que não prejudique a minha consciência, como diz, a minha convicção, a minha crença, e convicção tanto filosófica ou política como religiosa, não é? O motivo de crença religiosa. Se não for contrário a estes princípios de fé, então aí eu também vou ser punido. Mas se estiverem de acordo, se essa prestação alternativa estiver de acordo com
a minha convicção religiosa, então não haverá nenhum problema. Eu vou cumprir sem nenhum problema. E a palavra de Deus exalta as leis. As leis são importantes para você e para mim. As leis, elas regulamentam as nossas relações de vida. Na faculdade, no último semestre, eu tinha uma matéria que caía na sexta-feira do pôr do sol. Eu assistia a aula, eu frequentava as aulas à noite. E então era uma matéria só, a matéria de direito administrativo, que caía exatamente na sexta-feira do pôr do sol, que eu já não trabalhava mais, porque eu sou guardador do sábado. E quem lecionava a matéria, por incrível que pareça, era o diretor da faculdade. E eu fui conversar com ele, expliquei para ele sobre a minha convicção religiosa, a minha convicção filosófica, por motivo de crença religiosa, eu não podia assistir às aulas. Eu não queria transgredir o mandamento do Senhor que diz: lembra-te do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva deverão trabalhar. E daí ele disse, usou uma expressão conhecida do latim, ele disse assim: Nelte, aqui a faculdade é de direito, então lex dura lex. Ele falou assim: a lei é dura, mas é lei. Lex sed lex. A lei é dura, mas é lei para todos. Mas, como existe na Constituição, e a gente pode invocar a Constituição em nosso favor, como existe na Constituição uma prestação alternativa do Estado, quando a lei aplicada ao caso concreto ofende a tua ética religiosa, a tua fé, tua crença, tua convicção, o Estado deve oferecer uma prestação alternativa. Ou seja, no meu caso lá, por exemplo, eu fiz o exame final, ele passava as matérias, eu copiava de alguém a matéria de cada sexta-feira, apresentei um trabalho no final do período para ele, do semestre, e ele fez uma prova, um exame final para mim, oral, de toda a matéria do semestre. Eu estudei bastante e graças a Deus consegui me graduar, porque o diretor foi flexível. A lei é flexível. A lei de Deus também ela é flexível. E diz assim, Salmo 119, porque a lei de Deus ela é tingida com as cores do amor. Não é porque você vai transgredir a lei do Senhor que Deus vai passar a mão na tua cabeça, não. A lei do Senhor, ela é perfeita, ela existe para regular a nossa vida, a nossa relação com Deus, com o nosso próximo. E o fundamento está nos 10 mandamentos, decálogo. E então, a lei do Senhor, se você transgredi-la, Deus te dá a oportunidade, é uma prestação alternativa que Deus oferece, como está na nossa Constituição. Ele diz assim: olha, se você não puder cumprir do jeito que está, você não pôde cumprir, então você tem o direito de se arrepender do que fez, confessar os teus erros e, pela graça de Jesus, a sua misericórdia, que ofereceu perdão para nós lá na cruz do Calvário, e este perdão ele é contínuo, né, de prestação continuada, esse perdão de Deus para nós. Então você tem o direito novamente de viver em paz, perdoado, mesmo que a lei esteja dizendo que você errou, que você pecou. Uma prestação alternativa, a graça de Deus é uma prestação alternativa. E então diz assim o salmista: Feliz os irrepreensíveis no caminho que andam na lei do Senhor. Ou seja, aqueles que andam na lei do Senhor são considerados irrepreensíveis. Nós não podemos guardar a lei na sua plenitude, mas nós podemos obedecer ao Senhor dentro da nossa esfera de conhecimento, de atuação, de código ético e moral. Nós podemos obedecer ao Senhor. Pela fé nós somos salvos na graça de Jesus, porque a lei em si mesma ela não salva, mas é resultado. A obediência é resultado de uma relação que nós temos
de amor e fé com Jesus Cristo, nosso Salvador. E o verso 2 diz assim: felizes os que guardam as suas prescrições. Felizes os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Para guardarmos, observarmos a lei de Deus, não podemos ser apenas racionais. Nós temos que fazê-lo por amor. Nós entendermos que a lei do Senhor ela é boa, ela é perfeita e restaura a nossa vida, a nossa alma. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus deu a sua vida para nos salvar. Ele é o nosso substituto. Ele cumpriu a lei na sua plenitude. E nós podemos então nos agarrar a Jesus, confiar nele, ele é o nosso penhor. E assim então nós seremos felizes. A lei é de Deus. E se é de Deus, é bom. O que é de Deus é bom para você e para mim. Porque Deus é do bem, Deus não é do mal. Agora, contrariar a lei, praticar atos contrários às prescrições de Deus, né? Desobedecer, transgredir, isto são obras do mal. E o mal, vocês sabem quem é? O mal é do inimigo, é Satanás. Ele é o transgressor, ele é o mentiroso, ele é o falso. Ele criou toda essa situação de infortúnio e infelicidade que nós vivemos neste mundo. E para finalizar, o verso 6 diz: então não terei de quem me envergonhar, quando considerarem todos os teus caminhos. Sabe o que o salmista disse no final? Se eu andar nos teus caminhos, se eu obedecer às tuas leis à risca, se eu andar na lei do Senhor, eu serei irrepreensível e serei feliz obedecendo às suas prescrições. E então, se eu fizer tudo isso, pela graça e misericórdia de Deus, que nos dará força para obedecer-lhe, então nós não nos envergonharemos do Evangelho de Cristo, como Paulo disse. Romanos 1, 16 e 17 diz assim, ó: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E então, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Como você está vivendo em relação à lei de Deus? Está você obedecendo os mandamentos do Senhor? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. O 6º mandamento é: honra o teu pai e tua mãe. Acho que é nesta ordem. Depois, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a mulher do teu próximo. São os 10 mandamentos de Deus. E então, tem você pisado as leis do Senhor? Tem você transgredido os mandamentos do Senhor? Por isso que você não tem paz. Se você conscientemente transgredir as leis do Senhor, inclusive o sábado, que nós devemos guardar e observar, porque os 10 mandamentos, nos 10 mandamentos está lá incluído, cravado, o 4º mandamento, que é: lembra-te do dia do sábado. Não adianta nós cumprirmos toda a lei e descumprirmos um mandamento, porque seremos culpados de todos. Querem ver o que diz a Bíblia? Tiago 2, 10 e 11 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago, aqui ó, Tiago, tá vendo aí? Tiago 2, 10 e 11. Amigo, amiga, a coisa é muito mais séria do que nós podemos imaginar. O céu é uma maravilha, o céu é uma bênção. Considerar, sonhar com as coisas eternas,
é uma maravilha, é algo extraordinário que excede a nossa compreensão. O nosso sofrimento e angústia não se compara com a dor e o sofrimento e a angústia que Jesus viveu, experimentou na cruz do Calvário por você e por mim. Vale a pena obedecer e aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, como aquele que estabeleceu normas, regras, preceitos e prescrições para a nossa felicidade. Feche os seus olhos, incline a sua fronte e vamos orar. Senhor meu Deus, como é bom entender a Tua palavra, como é bom andar nos Teus caminhos. O Senhor diz que aqueles que guardam a Sua palavra não se envergonharão do Senhor, não se envergonharão do Evangelho, como Paulo falou, pois é o poder de Cristo. O Evangelho é o poder de Cristo para a nossa salvação. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.